Boa noite, CR. Me chamo Alexandre. Oi, Alexandre. Estou me tratando de traumas e feridas emocionais. Peço uma gentileza que vocês se coloquem de pé. Boa noite para você também que está em casa. E vamos louvar juntos nessa noite maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um de nós. Separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida
dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos
merecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, por levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, por levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza, a ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. A ti pertencem a majestade e o poder. Glória e honra o Senhor merece receber. Glória e honra ao Rei, por levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, por levantar das nossas mãos ao Rei. Isso é rei. Como assim? As palmas? Tá lindo. Vamos juntos. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza incomparável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais, jamais além de ti. Tua beleza incomparável é. Glória e honra ao Rei, por levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, por levantar das nossas mãos ao Aleluia. Antes de você sentar, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê uma ótima noite para ela. Como é bom vê-lo se abraçando. Nossa refamília, nosso amado CR. Boa noite, CR. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, eu estou trabalhando uma fala mais verdadeira, educada, mais verdadeira, e questões organizacionais. Meu nome é Roseni. Aos queridos que estão online, tem bastante gente online, mais do que normalmente. Tem por volta de 100 pessoas online. Queria dar boa noite para você, querido e querida, que escolheu assistir de casa, que você sinta esse aconchego,
essa fraternidade que estamos tendo esta noite. Se você está aqui pela primeira vez, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Esse lugar é para qualquer pessoa que queira trabalhar alguma questão na sua vida. Algum mau costume, algum trauma. Se você não tem nada disto, Deus esqueceu de te arrebatar. Porque todas as pessoas têm alguma questão para trabalhar. E nós temos um tema muito precioso para partilharmos hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, querido e querida online, bem-vindo e bem-vinda. Quando nós dividirmos em grupo, você que está aqui pela primeira vez, ou que queira fazer alguma pergunta para o nosso painel, você não precisa ir para a sua sala, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho do que é o Celebrando para você, então você não vai para a sala, fica um pouquinho aqui, tá bom? Boa noite, celebrantes. Meu nome é Miguel. Eu sou um filho amado de Deus. Neste ciclo eu estou lidando com procrastinação e eu sirvo no grupo de passos às segundas-feiras, no CR Teatro às terças, grupo de partilha online às quartas e CR Vôlei nas quintas-feiras. Boa. Vamos ler a oração da serenidade? Podem me acompanhar, por favor? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, aprendendo um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Boas partilhas. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando na minha baixa autoestima, minha dependência emocional, com enfoque aí nos meus medos e minhas inseguranças nos meus relacionamentos. Meu nome é Marco. Olá, eu estou aqui para dar os avisos. O primeiro aviso é você que tem um Honda Fit, placa ERE 9512, você deixou a luz acesa. Dá um pulo no estacionamento, senão na saída você não vai ter bateria para ligar o carro, tá? Semana que vem, teremos a formatura. Opa, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Opa, aqui, ó, dia 27 de novembro, teremos a nossa formatura do grupo de passos. Vai ser muito especial. Vou falar um pouquinho da lojinha também, onde temos camisetas, bottoms, imãs de geladeira, canetas, canecas, marcadores de páginas e vários livros com a gravura do nosso querido Daniel Bota. Lembrando que toda a verba arrecadada na lojinha é revertida para o próprio CR, para o nosso lanche e outras necessidades aqui. Então, se você puder, compre alguma coisa lá. Inscrições de grupo de passos, tá? Feminino e masculino, online e presencial. Você que já está caminhando com a gente alguns meses, 2 a 3 meses, converse com o seu líder, tá? Converse com o seu líder, ele que vai validar a sua inscrição. Temos inscrições abertas para masculino, feminino, online e presencial, tá? Também falando do nosso grupo de oração, na sala 7, todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, tá? Enquanto nós estamos aqui, já teve um pessoal que esteve lá mais cedo, orando pela gente, orando pela noite de hoje. Eu acredito que a gente vai ter um vídeo também do congresso. Teremos, José? Vamos ver aqui.
É somente um teaser, bem pequenininho, como vocês viram. A semana que vem vamos ter um vídeo maiorzinho. Mas eu gostaria de agradecer a todos os queridos que estiveram no nosso encontro, que foi muito especial. Muito especial. Semana que vem vamos falar um pouquinho mais do congresso, tá bom? Nós temos um tema muito precioso para partilhar hoje à noite. Eu queria chamar os nossos queridos. Eles não são convidados, eles são da casa. Na verdade, eu que sou convidada. O querido Malua falou: Roseni, vamos fazer uma coisa especial no dia 20? Eu falei: vamos. Aí ele falou assim: então eu vou ver aqui os detalhes e te digo. Aí depois ele viu os detalhes e nós decidimos que vai ser então esse fórum. E esse assunto tão pertinente ao Celebrando, um assunto tão pertinente a cada um de nós. Queridos e queridas, o Celebrando, nós lidamos com questões que têm relevância para o nosso processo de recuperação, mas nós temos um lugar que só alguém que olha para si mesmo tem. É um lugar de cura na nossa sociedade. Para nós mesmos, e conforme eu vou trabalhando minhas questões, existe algo que me chama para além do meu mundinho, para além de onde eu estou. E vai ser sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. Então eu vou deixar aqui, eu vou ficar no meio, é? Nossa, que privilégio meu. Deixar querido Malua falar um pouquinho, depois o PH, se apresentando e introduzindo o nosso tema, por favor. Bem, boa noite a todos e todas. Eu sou José Malua. Oi, José Malua. Filho amado de Deus. E nessa situação, nesse momento, uma das coisas que eu tenho trabalhado é a minha baixa autoestima. Eu sou pai do Pedro, esposo da Virgínia, sou de Angola. Eu estou aqui há 10 anos no Brasil, né? Uau, 10 anos. já é isso? E uma das coisas que a gente tem muito em comum, pensando Angola e Brasil, é também um pouco da nossa herança colonial. Assim como Angola, o Brasil também foi uma colônia portuguesa. E para nós que somos de Angola, a colonização terminou bem recente, 1975. Então é bem recente. E eu nasci numa família bem simples, humilde, num bairro bem periférico de Luanda. Os meus pais tiveram que sair da província, que vocês aqui chamam estado, né? Para vir para a capital, para buscar melhores condições de vida. Mas Angola é um país que se estruturou também por causa da herança colonial, a partir de uma lógica racial, colonial. E eu lembrei de umas coisas que sempre me pegaram, e eu tive mais consciência, uns 7, 8 anos, que como foi um pouco da minha infância, tentar entender essa questão do racismo, da raça. E em 1961, o governo português, especialmente Angola, Moçambique, depois Guiné-Bissau, eles criaram uma lei que é chamada Lei do Indigenato. Essa lei, basicamente, ela garantia quem era o cidadão, e isso era também uma forma de garantir quem tinha direito de ir e vir, quem tinha acesso. E isso, a maneira como Portugal organizou Angola e Moçambique, pensando a lei ou o Estatuto do Indigenato, era a partir de 3 categorias. Você tinha no topo da pirâmide o branco, que era o exemplo de ser humano, que era o ideal a ser alcançado. Depois você tinha o assimilado, que era a pessoa indígena, negro, que nasceu em Angola ou em Moçambique, mas que teve que se autonegar, não só culturalmente, mas socialmente, para ser aceito. E isso determinava acesso social, econômico. E abaixo da pirâmide você tinha o indígena, que não conseguiu nem assimilar e não conseguiu também lutar para conseguir galgar esse lugar de civilizado para se tornar um homem branco. O meu pai foi um desses caras, minha mãe também. Uma das coisas era a alfabetização, o estudo. Uma das coisas era o jeito de se comportar, que tinha que ser português.
a maneira de ser e estar, inclusive no bairro ou na cidade onde eu nasci, tinha alguns lugares na época do meu pai que as pessoas negras não podiam frequentar. E para frequentar tinham que pedir autorização. Isso é 1975. E eu cresci como uma criança entendendo que existe um jeito de ser humano, um jeito de ser gente. E o único jeito da gente ser gente é se tornar parecido com a pessoa branca. Inclusive, os programas que passavam na televisão na minha época, isso em Angola, um país majoritariamente negro, eram mais de pessoas brancas. Novelas, desenhos animados. Então, nosso sonho como criança era ser uma pessoa branca. As nossas irmãs, ou as minhas irmãs, tinham que alisar o cabelo, como inclusive hoje ainda é muito comum. Então, para mim, a única maneira de ser gente, de ser pessoa, de ser humano, era me tornar uma criança branca. Mas a gente sabia que esse ideal era inalcançável. E eu me lembro que na minha 4ª série, foi a minha primeira experiência de estudar com 2 pessoas que eram brancas na sala. E para o meu susto, eu percebi que eu era mais inteligente que ele. Mas quando eu tive essa experiência, para mim foi um susto. Eu estou diante do meu ideal. De ser gente, de ser pessoa. E isso fez com que durante muito tempo eu tinha que me negar. E eu me descobri uma pessoa negra, comecei a me afirmar, não tem 10 anos. Tem pelo menos 8 anos, quando eu fiz a travessia aqui para o Brasil. Eu frequentava alguns lugares, alguns espaços religiosos, teve falas, teve olhares, teve falas de acesso, aqui não pode, aqui pode, e isso gerava um incômodo para mim, e eu não sabia nomear o que era isso, era estranho para mim, mas chegou um momento que eu falei, entendi, isso aqui é racismo. Mas uma das minhas grandes dificuldades foi a se aceitar como pessoa negra. E foi aí então que eu me lembro que quando eu comecei a me letrar, a minha experiência de olhar para o texto de Gênesis novamente e entender todo o contexto onde esse texto estava brotando, que era um contexto de escravidão no Egito, que era um contexto de opressão no Egito, e que era um contexto em que quem é a imagem e semelhança de Deus são os reis, não os escravizados como o povo de Israel. E quando Moisés reconta a história para esse povo, quando eles questionam quem nós somos, Moisés fala assim, vocês são imagem e semelhança de Deus. Amém. E Amém. isso para mim foi uma virada de chave. Entender que eu já não precisava mais me esforçar para me tornar uma pessoa branca, porque me era um ideal inalcançável, mas que eu comporto e eu transporto a imagem e semelhança de Deus em mim. Então isso foi para mim um começo de cura para mim, para minha identidade, para minha autoestima. Então acho que a princípio o pouco do meu testemunho é esse. Obrigada, querida Malua. Muito bem. PH, fala um pouquinho do seu trajeto. O que você está fazendo aqui em cima? Como um homem branco. Como um querido homem branco. Vocês perceberam. Boa noite a todos. Eu sou o PH. Oi, PH. Paulo Henrique, mas pode me chamar de PH sem problema. Estou me recuperando, sou um homem branco, estou me recuperando de racismo há mais ou menos 34 anos. E vim quando eu comecei a me recuperar, mais ou menos quando eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a tomar consciência, por uma série de fatores familiares, pelo bairro onde eu morava, por diversas realidades que acho que muitos aqui já vivenciaram, comecei a tomar realidade, noção, e comecei a me despertar e me compreender como alguém que era racista e que tinha alguma coisa estranha na realidade que eu vivia. As pessoas
se tratavam a partir da cor da pele. E comecei a compreender isso com profundidade. A minha mãe, por exemplo, era professora, sempre foi professora de escola pública, e teve condições de me colocar numa escola particular. E a maioria dos meus colegas de escola particular eram iguais a mim. Mas quando a minha mãe me levava na escola pública, a maioria dos alunos eram da cor de vocês. Então eu comecei a notar essas diferenças, e a minha mãe e o meu pai nunca me ensinaram a ser racista ou a vivenciar o racismo, né? Mas eu acredito que todo o contexto que eu vivenciei e na minha vida toda cooperou e foi construindo e foi plantando essa sementinha, esse jeito de pensar e de olhar a vida a partir da diferença das pessoas, né? Logo depois, na adolescência, eu tive a oportunidade eu cresci nos anos 90 como adolescente, então eu vivi a escola do hip hop, né, que foi uma grande escola para mim, e o hip hop é uma música que fala sobre o racismo, e que me ensinou muito como pessoa branca o que era o racismo de fato. Não só o hip hop de outros países, mas o hip hop daqui do Brasil também. E me mostrando esse contexto e todas as amizades que me circundavam no meu bairro, na rua onde eu morava. Eu tinha muitos amigos negros e frequentava os famosos baile black da Chic Show. Eu frequentava esses lugares, e aí era muito interessante, porque eu comecei a perceber a perceber essa realidade perto de mim. Então, quando eu tinha, nesse colégio particular que eu estudava, eu tinha 2 amigas na sala de aula que eram negras bem retintas. E quando eu ia para o recreio conversar com elas, a gente tinha entre, 13 e 14 anos, elas eram muito minhas amigas, eu conhecia os pais, tudo. E quando a gente, né, se separava por alguma questão, os meninos brancos da minha idade vinham debochar de mim e falavam uma série de palavras ofensivas porque eu estava andando com aquelas meninas, né? Depois eu fui percebendo, né, em diversas situações, e hoje eu sou casado com uma mulher negra, meus filhos são negros, e eu também fui vivenciando essas situações, né, de racismo na minha família, e fui identificando também que isso fazia parte de mim, né? Então, por quantas vezes a minha esposa, no elevador de acesso do meu condomínio, foi perguntado onde ela trabalhava, né? Ou o meu filho, na adolescência, foi questionado ao entrar no próprio prédio onde morava, onde ele ia, o que você veio fazer aqui, né? Então, quando você vive muito perto de pessoas pretas e negras, você começa a perceber essa realidade de uma forma muito mais evidente. Mas você também começa a enxergar isso em você também, né? O quanto isso te habita. Então, essa parte da minha experiência com a questão da raça. Eu estou um pouco para falar a partir dessa perspectiva também. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque o Fórum da Consciência Negra tem me letrado. Eu sou uma mulher negra, preta, que descobriu que era preta e negra aqui na IBAB. É muito interessante. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, e lá eu fui adotada, cuidada por pessoas brancas. Então, e foi um período, eu era ainda adolescente quando eu saí do Brasil. Então, talvez, por uma maneira de me proteger, eu tive que esquecer que eu era preta, que eu era negra. E foi em uma reunião aqui na IBAB,
uma reunião de presbitério, que uma moça, Fernanda Kivitz, trouxe esse assunto e eu quebrei naquela reunião. Eu chorei. Eu falei, mas por que eu estou chorando? Eu não entendia que choro era aquele. E eu acredito que um processo começou lá atrás. E vocês do fórum têm me ajudado muito. Então, eu tenho algumas perguntas. Eu me lembro que você, PH, pediu para eu falar em um evento. E era sobre... eu não me lembro exatamente o que era, mas eu perguntei para você. E você me respondeu. Né? Eu estou me colocando numa situação bem vulnerável aqui, mas celebrando, eu posso. Eu falei, por que enaltecer? Né? Porque black is beautiful, acho que foi isto. Eu falei, mas white também é beautiful. Né? Eu falei, mas branco também é bonito. Enaltecer, por que enaltecer, falarmos sobre o preto, o negro? E você deu uma resposta tão linda, tão respeitosa para comigo. Você lembra disso? Tá bom. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do reconhecimento do negro, do reconhecimento do preto. O cabelo, né? Quando nós passamos eu, durante a minha vida toda, aqui no Brasil, eu alisava o cabelo. Né? E lá nos Estados Unidos também. E quando eu voltei para o Brasil, eu continuei alisando. Então faz pouco tempo que eu descobri que o meu cabelo é maravilhoso. É o original. Né? Então, essa questão de me reconhecer como uma mulher preta. E pessoas muito queridas no fórum, a Luciana, a Edilene, eu tenho sido amada por elas, eu tenho sido olhada por elas. No meu grupo de passos tem uma mulher muito resolvida nesse sentido. O nome dela é Lorena, eu sou a madrinha dela, mas eu aprendo muito com ela, sobre essa questão da beleza e tudo mais. Meninos, fala um pouquinho sobre isso, por gentileza. O que me pega, uma das coisas eu acho, inclusive quando a gente falou que a gente vai conversar sobre curando a nossa raça, algumas pessoas tomaram um susto, né? Como assim curar a nossa raça? Que cura a gente precisa? Isso deu um susto para algumas pessoas. Mas eu acho que é importante para nós, especialmente como comunidade, entender a maneira como o racismo se construiu também. E, para além dessa questão muito mais social e econômica que atravessa, existe uma coisa que o racismo se estrutura a partir de uma lógica da negação e da aceitação. Eu sou o padrão, a única maneira de você ser pessoa, ser gente, é você se tornar igual ao meu padrão. E a gente sabe o quanto isso é violento, não só para a pessoa que é negra, que precisa se tornar esse padrão branco, mas também a pessoa branca que está se violentando, porque ele só pode existir a partir da negação do outro. E a pessoa negra só pode existir a partir da aceitação daquele padrão. Então, isso vai gerando, para além das questões sociais ou econômicas, muitas feridas em nós. A gente não se reconhece, a gente não consegue se afirmar, a gente não se aceita. E, inclusive, a pessoa branca só consegue se afirmar enquanto branco, negando a negritude. Daí, inclusive, tem essa pergunta, por que a gente falar que o negro é bonito, a pessoa preta é bonita? Porque durante muito tempo, não só foi demonizado a cor, a raça, mas inclusive foi construído, ou foi criado a ideia de que o negro, inclusive, nem ser humano é objeto. Então, a única forma que a gente tem de tornar esse objeto é se parecer conosco. Então você destrói a autoestima, você destrói a identidade dessa pessoa, mas também você se destrói, porque você só consegue ser enquanto anular a diferença do outro. Então acho que tem uma dimensão aqui do racismo que opera nessa lógica, que é eu não consigo lidar com a diferença, eu só consigo lidar com o igual. Mas como eu não consigo tornar todo mundo igual a mim, eu uso força simbólica,
força econômica, acesso, para tornar essa pessoa parecida a mim. Por exemplo, na minha realidade onde eu cresci é isso. Se você, como homem preto ou indígena, meu pai e minha mãe, você não tem como branquear a sua cor, você não vai chegar nesse ideal, mas você precisa adotar postura, gesto, cultura, para se tornar um pouco parecido conosco. E a gente sabe o quanto isso é diabólico, violento, especialmente para a pessoa negra, mas também para a pessoa branca. Porque ele não consegue se afirmar, se reconhecer, se não conseguir negar. Então, acho que tem um pouco disso que você acabou de falar, né? Por que o negro era bonito? Porque durante muito tempo, a gente foi dito assim, que a gente nem pessoa era. E tudo que era nosso como identidade, era negada. Então, a gente precisa se afirmar, a gente precisa se reconhecer. E quando eu olho para um texto bíblico, milenar, que fala que não é o branco que é a imagem e semelhança de Deus, e não é o negro que transporta também a totalidade da imagem, mas preto, amarelo e negros ou brancos, isso faz muita diferença. Isso é uma revolução. Porque eu não preciso mais agora me esforçar para me adequar a um padrão de estética, de beleza, de ser gente, de conduta. Eu consigo agora me afirmar. Daí que a gente fala que sim, black is beautiful. Preto é bonito, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Legal, interessante. Bonito, não é? Aí eu tenho uma outra pergunta aqui. A PH. Eu sou divorciada. Meu primeiro marido era um homem negro, alto, quase 2 metros de altura. Homem muito bonito, de fato. E naquele relacionamento eu sofri abuso. E talvez isto tenha causado um certo... Eu me afastei, vamos dizer assim. E eu sou casada agora com um homem muito bonito também, né? Muito querido. E esse homem branco me ama. Ele faz coisas que muitos homens não fariam. Ele é um homem que quem aparece sou eu, vamos dizer assim. E ele é aquela pessoa que não é o protagonista. E ele sabe tão bem quem ele é que eu posso ser quem eu sou. E isso talvez causou uma confusão na minha cabeça. Né? Porque muitos homens negros, quando estão com mulheres negras, tendem a ser abusivos. Agora, se eles se casam com uma mulher branca, eles não são. Então, isso é uma confusão na minha cabeça. Podia me ajudar um pouquinho? Olha, é bem complexa a sua pergunta, mas eu gosto muito de como vocês tratam as coisas aqui no CR, de forma tão verdadeira, de forma tão sincera, né? Eu acho assim, não tem como tratar da questão racial sem sinceridade, sem verdade. E eu acredito que o contexto da desvalorização da pessoa negra e o racismo atinge... As pessoas negras são vítimas do racismo, elas não são causadoras. Até umas das expressões mais racistas que existem, né, que eu ouvia muito assim, no passado, era assim, mas os negros também são racistas com eles mesmos. Isso é uma falta de entendimento, porque as pessoas negras, elas são tão vitimizadas, elas recebem essa comunicação diretamente de inferioridade, de negação de si próprio, que elas, às vezes, se ferem a si próprias por causa desse racismo. Mas quem produz esse racismo é a sociedade branca, né? Então, essa pessoa branca tem sempre esse lugar especial que o Malua falou aqui. Então, muitas vezes, um homem negro trata melhor uma mulher branca porque ele vê ela... Isso foi construído na mentalidade racista através, né, dos séculos. Mas eu queria falar um pouquinho, Rosine, acho que do fato de nós, e aqui tem muitas pessoas brancas,
termos a oportunidade de ajudar nesse processo, de sermos aliados nesse processo e cooperadores, mas é impossível fazer isso sem antes assumir fazer isso que vocês fazem de forma tão linda no CR, que é olhar para si e falar, eu sou isso, ou eu vivo esse problema, ou esse problema me habita e aí eu estou em recuperação. Então, é impossível vencer o racismo, ou lutar contra o racismo sem antes se assumir racista. Eu gostei muito do pastor Ed, que nos últimos anos ele fez esse exercício, publicamente aqui, em vários cultos, ele falou, eu sou um homem, eu me notei racista, eu percebi que eu sou racista. Eu acredito que esse é um movimento do Espírito Santo, porque a gente está num lugar de privilégio e o homem e a sociedade branca não consegue perceber o racismo, de fato. Eu sei porque eu converso com pessoas brancas há muitos anos sobre racismo. E muitas falam que o racismo não existe, que isso é coisa de americano. Aí vão surgindo alguns modismos e algumas formas de negação, e é sempre no sentido de negar o racismo, que é negar o problema que habita em si, como outros que habitam em nós. Então, eu não vejo cor, isso é mimimi, isso é um chororô, isso aí eu sofri racismo também, né? É uma coisa tão desproporcional uma pessoa branca falar que sofreu racismo, né? Apesar não existe racismo reverso, mas é uma coisa tão desproporcional. É como se você falasse para uma pessoa em estado terminal de câncer que você também ficou doente porque você teve um resfriado semana passada, sabe? Nossa, eu sei como é estar doente. Eu tive resfriado essa semana. Sabe, a pessoa preta, ela sofre racismo desde a sua infância, num contexto como o Brasil. E a pessoa branca, ela pode passar por alguma situação de preconceito, mas ela nunca vai ser identificada pejorativamente por causa da sua branquitude, por causa da sua cor, né? Ela nunca vai ser parada por um segurança, ela nunca vai ser observada no shopping, ela nunca vai ser seguida numa farmácia, né? Se ela for no médico, se você for no médico e você se sentar diante do cirurgião, e esse cirurgião for um homem negro, a pessoa nunca vai... pergunte para um médico negro quantas vezes ele é questionado, onde ele estudou, se ele é cubano, que escola que ele fez. Então, a cor não é, de fato, racismo para a pessoa branca. Ela pode sofrer preconceitos por diversos motivos, mas isso não existe. Então, eu gostaria de enfatizar isso. Eu acho que o racismo é um problema do branco, sim. Ele que criou o racismo na colonização. Problema dos nossos antepassados. Eu não sou uma pessoa racista... como é que fala? Consciente eu sou. Eu não sou propositalmente, né? Mas eu entendo que esse é um problema que me habita. E entender isso e pensar sobre isso, e se aprofundar nesse assunto, é uma forma de amor pelo próximo, é uma forma de entender as injustiças que existem no mundo e poder cooperar com os nossos irmãos. Então, eu entendo dessa forma. Ótimo. Então, nesses últimos minutos, antes de nós nos separarmos, quais são os caminhos? E eu sei que o Fórum da Consciência Negra, pelo fato de eu ter crescido num ambiente, ser adotada por esses americanos, eu entendo que o Fórum da Consciência Negra acolhe a todos. Em outras palavras, tem uma palavra muito bonita que a Priscila fala. Eu não sou ativista, eu sou pacifista. E eu gosto muito disso. Não sou militante, eu sou pacifista. Porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para o que sofre o racismo e para o racista. Né? E eu percebo esse movimento. Eu não me sinto agredida quando eu vou lá. Eu me sinto acolhida. Como uma mulher negra, mas eu também percebo que o racista, ele é acolhido.
no sentido de que ele é um filho amado de Deus que está lidando com racismo. Então, nessa parte, Malua, sobre apontar os caminhos, como que é que a nossa raça, e aí eu volto no comecinho, né? Quando fala curando a nossa raça, não é curando a raça negra. A raça negra é a raça como a humanidade. Curando a nossa raça como seres humanos. Como que isso... Quais são alguns dos caminhos, Malua? Uma das coisas que eu acredito muito eu acho que tem uma coisa para nós que acreditamos em Jesus, que existe um jeito de ser gente, existe um jeito de ser sociedade, existe um jeito de ser nação. E quando nós falamos sobre racismo, racismo estruturou um jeito de ser sociedade, um jeito de ser gente. E isso diz de pensar a questão econômica com a redistribuição, que, por exemplo, num Brasil como o nosso, que a gente sabe que historicamente, apesar de 1888, a Lei Áurea ser promulgada, a gente sabe que as pessoas negras foram livres, mas sem um processo de reparação. Só livre para quê? Livre para a morte, porque não tenho casa, não tenho terra, como eu vivo? Então, não dá, inclusive, para falar num Brasil como o nosso, sobre desigualdade, sem a gente pensar raça. Especialmente num país onde 50% da população é negra. Mas que, historicamente, essa população viveu numa condição de desigualdade, por exemplo, econômica. Mas não apenas desigualdade econômica, tem uma questão que também é uma questão de representatividade, identidade, que alguns negros nos últimos anos estenderam a escala econômica, mas ainda lidam com a questão do racismo, que assim, você tem grana, mas ainda não reconhece a sua identidade, não reconhece a sua história, não te aceita como homem negro. E não apenas isso, existe uma outra dimensão, pessoas estão ok economicamente, a gente já reconhece até, mas quais são os lugares de poder que as pessoas negras estão ocupando? Eu gosto muito de pensar duas narrativas, para apontar, tem um caminho para nós. A primeira narrativa tem a ver com Êxodo. A história de Êxodo é uma história de libertação. Esse povo que viveu na condição de escravizado 400 anos, e aí chega a libertação. Esse povo é livre. Mas não apenas a libertação. A história de Êxodo diz que Deus deu dignidade para esse povo. Então não basta a gente pensar como igreja, como sociedade, que a libertação é suficiente. A gente precisa pensar a dignidade. Por exemplo, são quantas gerações, 300 anos de escravidão? Acho que 6 gerações? Acho que é isso, 6 gerações. Se a gente não teve há 100 anos um tipo de reparação mais efetiva, como isso torna desigual? E como a gente pensa a dignidade, se uma parte, uma parcela significativa dessa nação não teve pão na mesa? E quando a gente fala de trabalho, a gente fala de trabalhos precários, ou análogo à escravidão. Então, para esse povo que foi liberto, Deus também deu dignidade. Maná, pão no deserto. Mas não apenas maná. Esse povo aqui, eles questionaram quem nós somos. Aí Moisés teve que recontar a história de quem eles são. Eles são filhos de Abraão, Isaac e Jacó. E eles são filhos de Javé. Então existe uma dimensão que a gente precisa começar a aprender a trabalhar, que é a dimensão da identidade. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu via muito, negros são escravos. Falei, ué, eu vim de lá, mas meu pai não era. Então quem são as figuras? Quem são os ancestrais? A gente precisa trazer isso, até para ajudar no processo de cura. Então a gente precisa voltar para a ancestralidade nesse lugar e para ver que não.
a história do povo negro não é uma história de escravizados. Tem rei, tem rainha, tem gente que lutou. E isso é importante no nosso processo, inclusive, de afirmação da nossa identidade. E nós somos cristãos. Tem uma história de um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é fundamental também. E não apenas isso, a história de Êxodo, ela tem um lugar, porque diz que esse povo que foi liberto, que Deus deu dignidade, Deus deu uma identidade para eles, resgatou a sua identidade, recontando a história dos seus ancestrais. A Bíblia diz que esse povo ocupou uma terra. Então os lugares também são importantes. Eu me lembro a primeira vez quando a Ibabe começou a se questionar: onde estão as pessoas negras na comunidade? Isso é fundamental para a gente começar a pensar. Onde estão as pessoas negras na nossa sociedade? Isso é fundamental. E a última para mim encerrar é a história de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu acho que isso aponta um caminho também muito bom para nós, pensando nós como comunidade. A história de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, fala que existia a igreja de Jerusalém e a igreja dos judeus de Jerusalém, da Palestina, e a igreja que estava chegando em Jerusalém, que são os judeus da diáspora. Os irmãos de Jerusalém falavam hebraico ou aramaico. Só que daqui a pouco começou a chegar muita gente que era judeu, mas que falava a língua grega, vinham da diáspora. E o texto diz que essa pequena comunidade que vivia unida começou a lidar com problemas. Inclusive era uma igreja que tinha Espírito Santo. Aí a gente se questiona: mas como pode nós, igreja, ser racista? A gente tem Espírito Santo, mas nessa igreja de Atos tinha preconceito étnico. E o texto diz que as viúvas que vieram da diáspora, que falavam grego, elas eram excluídas da mesa. Elas não participavam da mesa. Estava acontecendo preconceito, injustiça étnica nesse texto. E essas mulheres, elas estavam a perder a sua dignidade, porque não tinham como ter acesso à mesa. Ou seja, daqui a pouco elas poderiam morrer. E elas começaram a gritar, que chegou até o ouvido dos apóstolos, que eles entenderam que não dava mais para parar, a gente precisava resolver isso. E o texto diz que os apóstolos, que é a liderança da igreja, junto com a comunidade, eles se reuniram para fazer uma ação bem efetiva e prática. A primeira coisa é que eles foram sensíveis ao grito de injustiça. A gente precisa ser sensível, porque tem uma dor. E não é sobre vitimismo, não é sobre mimimi, não é sobre isso. Inclusive, o que eu tenho dito para os meus amigos que são brancos: vai ouvir uma história de uma pessoa negra, só escuta, não dá nenhum pitaco. Fala: me conta a sua história. Porque eu acho que a partir desse momento você vai começar a aprender a ganhar um pouco mais de empatia e entender isso. Então essa igreja, quando essas viúvas começaram a ser injustiçadas e estava rolando preconceito, essa igreja chegou a um ponto e falou: não dá mais para a gente interpretar isso. A gente precisa resolver isso. Mas eles foram sensíveis ao grito de injustiça. Mas não apenas isso, essa igreja, ela se mobilizou, a liderança da igreja, ela teve que se mobilizar junto com a comunidade. E não apenas isso, o texto diz que eles elegeram diáconos, que não eram pessoas de fala hebraica ou aramaica. Se você ler o texto de Atos, capítulo 6, as pessoas que foram eleitas para ser os primeiros diáconos da igreja não eram judeus de fala aramaica, eram judeus de fala grega. Estevão, Felipe, inclusive tinha um pagão, que foram eleitos, que é para fazer a parte da distribuição, porque aí você começa a gerar equidade. Então, acho que isso é um dos caminhos de nós, como igreja, como comunidade, começamos a construir um processo de cura, né? Escutar as histórias, escutar a dor, escutar o grito e começar a caminhar na direção de reparação, de justiça,
Eu acho que para mim isso tem sido um dos caminhos. Então eu falo mais, uma fala muito mais comunitária, para a gente pensar como igreja, o que a gente pode fazer. Se puder acender a luz aqui, eu quero ver o rostinho de vocês, que a gente, nesse segundo momento, vamos dividir em grupos. Então, só acende um pouquinho a luz aí. E eu queria fazer um comentário aqui. Né? Você talvez participou do congresso, sentou aqui e falou, mas o que tem a ver com a minha área de recuperação? O que essa história toda tem a ver com a minha área de recuperação? Vim no dia da consciência negra, né? Pois, querido e querida, eu vejo algo muito lindo no plano de Deus. Foram relacionamentos que nos machucaram. Foram relacionamentos que nos marcaram. Foi a minha mãe, antes de eu ir para os Estados Unidos, preta, trabalhando na casa de gente branca, e eu não podia entrar na casa, eu tinha que comer do lado de fora, comida muito pouca, porque a patroa achava que eu comia demais. Então, a minha mãe, ela dava comida para mim, aquela comidinha que nos era dada, e eu não sabia, eu tinha por volta de 6, 7 aninhos, eu era bem gordinha, comia bastante. Aí eu comia tudo, e minha mãe ficava sem comer. E eu me lembro que uma vez, a minha mãe passou mal no ponto de ônibus, porque eu tinha comido toda a comida. Então, eu, aquela menininha preta, que não tinha acesso àquela casa branca, cresci me sentindo, obviamente, inferior. Cresci me entendendo abaixo do nível que era necessário. Aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me trouxe pessoas brancas que olharam para mim com dignidade. Por isso que Ele está aqui. Por isso você, querido, branco, está aí. Porque o que nos foi tirado, o que nos foi, a vergonha que nos foi colocada por sermos pretos, por não termos a cor certa, Deus vai usar não uma espiritosfera, Deus vai usar você para me abraçar. Deus vai usar você para me amar. O Celebrando a Recuperação é um lugar de cura, amém? É um lugar de cura para o preto, para o branco, para o amarelo, seja lá qual for a cor. Deus nos cura através do abraço do outro. Então você, querido e querida, este é o nosso lugar. É o lugar onde nós teremos esse grupo. Nós teremos o Fórum da Consciência Negra. Vocês estão aqui, que dançaram aqui, vieram aqui o dia todo? Fiquem em pé, por favor. O pessoal do Fórum que está aqui, fiquem em pé, por favor. Povo querido, eu sei que vocês estão cansadinhos, mas eu vi um pessoal aí. Não tem, Malu, o pessoal do Fórum? Ou ninguém Alguém veio? veio aqui na roda de samba? Aqui, Não, mas feijoada, então, do Fórum. Tem gente do Fórum tem aqui? gente que participa do Fórum aqui? Então, fica aí em pé. O pessoal que participa do Fórum. Tem uma ali que eu estou vendo, linda. Isso. Olha, tem 2 ali. Que lindos, que Legal. lindos. Obrigada, viu, queridos? Nós teremos esse grupo. O PH vai dar as últimas palavras e depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse grupo. Lidando com o racismo. Lidando com o racismo. E vai ser para pessoas pretas e pessoas brancas que querem trabalhar isso. Termina para a gente, PH. Eu gostaria só de apontar alguns caminhos para quem se identificou comigo nessa mesma situação. E para quem não se identificou também. Que busque ao Senhor. Acho que o primeiro passo é olhar para dentro de si, buscar o Senhor e ver que se você botar como chama, Malu? Que eu falei para você, um sensor cardíaco, né? Você acha que você não é racista? Põe um sensor cardíaco, entra numa rua e vai apontar uma pessoa negra lá na ponta. E aí mede as suas batidas cardíacas. Depois põe uma pessoa branca entrando lá no começo da rua e mede as suas... Esse teste foi realizado já. É um teste científico. Porque a gente vai falar que a gente não é racista, a gente não tem esse problema. Porque a gente não vê cor.
Então, o primeiro passo é a gente olhar para dentro de si, entender tudo que a gente aprendeu, ouviu na nossa infância, na nossa adolescência, e tudo que a gente ouviu na mídia e fez também, e falou, e assumir esse pecado, e assumir que isso nos habita. Segundo passo é saber ouvir as pessoas pretas com empatia, né? Não se incomode. Se você se incomoda quando falam muito de pessoas pretas, é um sintoma de racismo isso, só para deixar claro. Porque se te incomoda, é porque alguma coisa está errada, né? Por que só falam de preto agora, né? Muitos amigos falam isso para mim. Mas qual o problema? Quando às vezes aparece uma figura de um Jesus negro, né? A gente faz o curso negro nas Sagradas Escrituras, né? E a gente percebe que não só Jesus, mas os judeus não tinham pele clara, branca. E agora pintaram Jesus de preto, mas pintaram Jesus de branco a vida toda. E ninguém falou nada. Agora está te incomodando por quê? Porque nós somos racistas, nós aprendemos a reagir dessa forma. Então, eu queria dar apontar esse caminho para quem se identifica com uma pessoa, se identifica o racismo que existe dentro de você. Muitos casais interraciais me procuram no final de alguns dos nossos encontros, homens brancos casados com mulheres negras e mulheres brancas também, porque às vezes não sabem como cooperar e veem o sofrimento do seu companheiro, da sua companheira, às vezes dos seus filhos. E estou à disposição. Esse é um caminho também para pessoas que andam muito próximas dessa realidade e não são negras. E por último, busca a justiça do reino. Porque buscar a equidade racial é buscar a justiça do reino de Deus, que vê todo ser humano como igual, né? Na palavra diz que nós somos iguais, mas a realidade é que nós não somos, amém? Nós somos todos iguais? Vivemos todos na mesma situação? Então, busque a justiça de Deus, busque justiça racial, você está buscando a justiça do reino. Amém. Queria terminar aquela história. Aquela família para quem minha mãe trabalhava, era no centro de Osasco. Eu me lembro que tinha várias cadeiras. Era uma escola de muitas pessoas e minha mãe limpava aquela escola. E eu me lembro que eu não conhecia a parte de dentro dessa casa, porque minha mãe era muito grata a essa mulher que dava esse trabalho para ela e eu podia ir, porque minha mãe não tinha com quem me deixar. Então, mesmo que eu não podia entrar na casa e a comida era pouco, pelo menos eu também podia trabalhar e ter o básico na minha casa. Eis que eu passo 10 anos nos Estados Unidos e eu volto. E a família nos convida para ir para a casa deles. Foi um dos momentos mais estranhos da minha vida. Eu já era adulta. E pela primeira vez, minha mãe trabalhou naquela casa durante muitos anos. E quando eu volto, eu descubro onde é a porta de entrada da frente da casa. Porque minha mãe sempre entrava pela cozinha. E eu ficava num quintalzinho. Então, eu entro pela parte da frente da casa. E eu tenho acesso à sala dessa senhora. E eles servem para minha mãe e para mim café. Na minha cabeça está tão confuso. Aquela família que dava um pouquinho de comida para a gente. Agora, porque eu me formei nos Estados Unidos, porque eu falo inglês, eu voltei com uma cidadania americana, eu sou alguém muito importante para eles. E eles me recebem pela porta da frente, e eu sento à sala, e eu levo uma conversa. E eu sou uma filha amada de Deus já. Eu conheço Jesus de Nazaré. E eu falo, Senhor, como é que eu reajo nessa situação? De repente, eu fiquei esbranquiçada, porque eu estudei, porque eu fui para os Estados Unidos. E pela graça de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração. Filha, eu também os amo. Filha,
Eles precisam da graça de Deus igualzinho você tem. Trate-os com respeito. Glória a Deus. Eu os tratei com respeito. Eu os tratei com respeito. Saí de lá ainda confusa, mas entendendo que eles eram filhos e filhas amados de Deus. E foram eles que deram aquela comidinha que me ajudou quando eu era pequena. Então, nessa noite eu termino o nosso fórum dizendo que o que Martin Luther King fez, né? Hoje em dia a gente lembra muito disso. Não tratar o mal com o mal. Ele ganhou pela graça de Deus. Não revide, mas trate das suas dores. Mas trate a dor que precisa ser falada, a dor que precisa ser organizada, que vai ser organizada na casa do Pai. Esse é um lugar seguro, amém? Esse é um lugar seguro para eu falar da minha dor. Mas lá fora, eu vejo que nós podemos ser esses pacifistas. Nós podemos ser esse que não revida, não lute. E teve situações em que eu me lembro de alguns filmes relatando o Martin Luther King, em que eles eram agredidos. Mas ele falou, mas a resposta é, não faça de volta, porque você pode se tornar o mesmo trem, como diz o mineiro, né, se a gente o faz. Então, terminamos essa noite dizendo que há lugar de cura, que esse é um lugar que pode falar. Vamos ficar em pé? E nós vamos fazer o seguinte, nós avançamos um pouquinho, mas tem que ter uma música antes de ir para o grupo, não tem, gente? Tem que ter, queridos. Se puder, cantarmos a primeira música, e aí nós vamos para os nossos grupos. Você, querido e querida que está online, só espera mais um pouquinho, vamos cantar essa música, e nós vamos apresentar o Celebrando para você, que está aqui pela primeira vez, e vamos ter mais um tempinho de perguntas e respostas, tá bom? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Eles vão continuar aqui com a gente, tá bom? Vamos cantar e depois vamos para os nossos grupos. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor me chama, roxo profunda, vontade e graça se derramando. É tão profundo.
aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. 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 Amém. Uma ótima noite. Boa partilha. Quem está aqui pela primeira vez vai ficar aqui mesmo. E para quem vai para a sala, boa partilha. Ótima noite a todos.